Protagonista, vem comigo nessa videoaula para você aprender sobre a soroterapia. O que é essa soroterapia, quais são os tipos e para que serve cada uma delas. Vem comigo te atualizar. Diretor, solta a vinheta. Sucesso é decisão. Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista. Meu nome é Rafael Buquerque, o Prof. Rafa, e vamos para mais uma videoaula aqui no nosso canal. Bom, o que será exatamente soroterapia? Para que serve? Vamos lá. Soroterapia, o nome soro vem de solução, terapia vem de tratamento. Soroterapia nada mais é do que um tratamento com uma solução específica. Claro que na grande maioria delas, endovenosa, ou seja, na veia. Para que serve essa soroterapia? Ela serve, por exemplo, para manter acessos venosos periféricos e centrais, para manter o equilíbrio hidroeletrolítico do teu paciente, hidroágua, eletrolítico de eletrólitos, para manter também, para aumentar o volume endovascular, ou seja, dentro do vaso, para esse paciente que está, por exemplo, prejudicado da pressão arterial, que ele está com baixo volume de sangue circulante, ou seja, a soroterapia também auxilia. Essa soroterapia também serve para diluir medicamentos, ou seja, auxiliar na diluição de medicamentos na hora que você for preparar e administrar, dentre outros vários benefícios da soroterapia. Muito utilizado no dia a dia dos plantões e que profissionais muitas vezes têm dificuldade. Para que serve soro fisiológico? Para que serve soro glicosado? Para que serve, por exemplo, o Ringer lactato? Bom, e é nessa videoaula que eu vou te mostrar todos esses tipos, cada tipo, não vou mostrar todos, calma, mas alguns tipos os mais usados nos plantões para vocês, beleza? Bora começar então, vem comigo. O primeiro que nós vamos falar é aquele que a galera acha que ele é inofensivo, mas ele não é tão inofensivo assim. O chamado soro fisiológico, ou também chamado de sorinho popularmente, ou ainda melhor o nome cloreto de sódio 0,9%. Pois é, o soro fisiológico 0,9% ou cloreto de sódio 0,9%, o NaCl 0,9%, ele é nada mais nada menos que uma solução chamada de isotônica. O que significa isso? Iso, equilíbrio, tônica significa concentração. É a concentração mais próxima à concentração do sangue. Ele é muito utilizado para diluir medicamentos, para manter acessos venosos periféricos e centrais, para, por exemplo, corrigir situações de desidratação, de baixo volume, para também auxiliar no aumento da pressão arterial, mas calma lá, tá? Ele não é tão inofensivo assim. Se você perceber, o 0,9% significa 0,9 gramas, e aí porcento, né? 0,9 gramas em 100 ml desta solução. Então ele não é tão inofensivo assim, sabe por quê? Ele pode causar, por exemplo, se for em alto volume, a nasarca, que é nada mais, nada menos que o edema generalizado no teu paciente. Então, cuidado com isso. Ele também pode causar, por exemplo, alteração eletrolítica, porque ele tem eletrólitos, o eletrólito sódio, mesmo que uma baixa concentração, mas ele em alto volume ou de uso crônico, ou daqui a pouco num gotejo muito alto, pode causar também desequilíbrio eletrolítico no teu paciente. Então, muito cuidado, que o soro fisiológico é 9%, ele não é tão assim inofensivo como muito pensa. Vamos na próxima soroterapia? Vem comigo. A segunda soroterapia que eu trago para vocês é a soroterapia de soroglicosado 5%, ou soroglicose 5%, ou SG 5%, que significa, assim como o soro fisiológico lá que eu mostrei para vocês, 5% significa 5 gramas em 100 ml desta solução. Ah, bom, se você acha então o soro fisiológico não muito assim agressivo, esse você tem que ter muita atenção. Por quê? Tem glicose aqui nessa solução. É lógico, se é uma solução que tem glicose, serve para pacientes, por exemplo, que estão com
problema de glicemia, com a glicemia abaixo, né, abaixo do normal. Então também é usado para aumentar a glicemia desse paciente, é usado também para diluir medicamentos específicos, porque tem medicamentos que só podem ser diluídos em soro glicosado 5%, por exemplo, e a gente tem que ter muita atenção. Porque se ele é um soro, né, uma solução que tem glicose na sua composição, pode causar o quê? O aumento da glicemia. Então, o efeito colateral pode ser a hiperglicemia, ou seja, aumento do índice de glicose na corrente sanguínea. É um soro que nós temos que tomar muito cuidado, porque eu já vi na minha experiência profissional, nos plantões que eu atuei por mais de 11 anos como técnico, como enfermeiro, já vi pacientes fazerem, então, situações, momentos de hiperglicemia, ou seja, ficaram lá com a glicemia descompensada devido então ao gotejo, que estava um gotejo muito alto, num soro glicosado 5%. Então, muita atenção com esse soro também na hora que você for diluir medicamento. Se atentar que se aquele medicamento realmente é compatível com o soro glicosado 5%, se é realmente o mais recomendado. Bora agora para a próxima soroterapia. A próxima soroterapia é praticamente a mesma que o soro glicosado 5%, mas o que altera aqui é a concentração. A soroterapia é chamada de soro glicosado 10% ou soro glicose 10% ou SG 10%. Você viu o que mudou? A concentração. Se antes eram 5 gramas em 100 ml, agora são 10 gramas de glicose em 100 ml. Esse sim é usado, por exemplo, em situações de NPO, nada por via oral de longo período, por exemplo. É usado em situações em que a glicose realmente está muito baixa, o paciente tem que fazer um uso mais crônico. E também sabe quando é que é usado essa soroterapia de soro glicosado 10%? Anota aí, porque isso aí pouco te falo e cai em concurso. Para substituir a NPT. Sabe a NPT? Nutrição parenteral total, que é aquela, abre aspas, dieta pela veia? Pois é, quando a NPT acaba, e é uma NPT contínua, que precisa continuar lá no paciente ele recebendo, para substituir a NPT, você pode e deve, é recomendado usar o soro glicosado 10%, porque ele tem uma alta dose, né, de glicose que façam que mantenha o equilíbrio hidroeletrolítico do paciente. Mas atenção, tá? Se o 5% ocorre o efeito colateral de hiperglicemia, imagine só o 10%, que é muito mais concentrado. Bora agora para a próxima soroterapia. A próxima soroterapia que nós temos aqui é o soro Ringer lactato. Você já ouviu falar no soro Ringer lactato? Muito usado, por exemplo, nas hemorragias, no equilíbrio hidroeletrolítico, em pacientes pós-operatórios, pode ser usado também, e a gente tem que se atentar aí, tá? Ele não é um medicamento, uma solução de alta vigilância, mas a gente tem que se atentar. Vamos lá, ele tem na sua solução, ele tem lá ele tem lactato de sódio, ele tem cálcio, ele tem potássio, ele tem sódio, ou seja, um conjunto de eletrólitos que tem no Ringer lactato. Muita atenção para usar ele, porque ele também tem, assim como as outras soluções, os seus efeitos colaterais, como, por exemplo, o desequilíbrio eletrolítico, porque ele contém diversos eletrólitos, como eu falei para vocês, e ele pode causar, inclusive, a hipercalcemia, ou seja, o aumento de cálcio na corrente sanguínea, porque na composição dele tem cálcio. Esse tipo de solução também pode, em alguns casos, ser usado para diluir medicamentos, tá? Mas muitas vezes não se usa se o medicamento pode ser diluído com soro glicosado ou soro fisiológico, acaba usando as outras duas soluções. Mas você pode, inclusive, ler nos manuais farmacoterápicos ou na bula do medicamento se aquele medicamento pode ser diluído com soro Ringer lactato. Lembrando que o Ringer lactato ele tem o Ringer lactato normal, vamos dizer assim, o tradicional, e tem o Ringer lactato simples, que aí na sua composição tem algumas coisinhas a menos que mudam ali, mas eles são praticamente, né, tem a mesma função. Bora agora para a nossa última soroterapia. Vamos então para a nossa última soroterapia, e antes de eu mostrar para vocês qual é que a gente vai conversar, eu convido você a curtir essa videoaula para que ela chegue para mais pessoas, para você te inscrever no nosso canal, acompanhar toda a nossa programação aqui no nosso canal e também, obviamente, compartilhe essa aula para o teu colega da faculdade, do curso técnico, do plantão, se atualizar nas soluções mais usadas dentro do nosso plantão no dia a dia. Vamos lá então para a nossa solução chamada de glicocloretada ou solução glicofisiológica.
Pois é, você já deve estar pensando aí, já está imaginando, é exatamente isso. A solução glicocloretada ou glicofisiológica nada mais é do que glicose e sim o soro fisiológico, lá o cloreto de sódio juntos. Vamos lá, é lá 5% a glicose, ou seja, 5 gramas em 100 ml, e o cloreto de sódio, o NaCl, 0,9%. São os dois juntos, olha só que demais. Inclusive, eu lembro que na minha época que eu trabalhava lá na assistência, não existia esse tipo de soro. Nós tínhamos que fazer essa solução manual, vamos dizer assim. Pegava um soro fisiológico, pegava um soro glicosado e fazia essa mistura. Mas agora vocês aí, né, estão em pleno 2025, vocês têm aí essa solução para usar quando quiserem. Bom, essa solução, gente, pode ser sim usado no NPO, não é muito usado, mas pode ser usado em pacientes em NPO. É muito usado em pacientes pós-operatórios que precisam manter o equilíbrio hidroeletrolítico, principalmente por estarem voltando de uma cirurgia, principalmente por estarem estando em NPO e precisam voltar a se alimentar de forma devagar e corrigir os eletrólitos. E também, né, a gente tem que se ligar aí, né, nos riscos que tem. De novo, se o soro fisiológico não é inofensivo, como eu falei no início, se o soro glicosado tem glicose, a gente tem que se atentar. Então é isso que vocês têm que se atentar. Ao edema anasárica que pode acontecer e a alteração de glicose. E, obviamente, até mesmo a alteração eletrolítica por conta do sódio que existe. Em baixa concentração, mas existe ali. Protagonista, esses foram as soroterapias mais utilizadas nos plantões, que eu espero que vocês tenham se atualizado aí para não cometer erros ali na beira do leito. Eu quero te fazer um convite especial, aproveitando que você está aqui, vendo antes da data do evento. No dia 17 de março vai ocorrer o Imersão Eletrocardiograma. Um evento totalmente voltado para a enfermagem, para você dominar qualquer eletrocardiograma que apareça nas áreas que você trabalha, que você está estudando no seu estágio. Eu vou te mostrar nessa aula especial o passo a passo para você interpretar e conseguir não ter mais dificuldade para interpretar qualquer onda eletrocardiográfica. E para você se inscrever gratuitamente nesse evento, é muito fácil. Você vai aqui embaixo, aqui nessa aula, a descrição dessa aula vai estar aqui embaixo, o link de inscrição gratuita. Corre lá, te inscreve, garante a tua vaga, entra para o grupo e espera esse grande dia. Até a próxima videoaula.